Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, buscar conhecer mais de Deus, mais da tua palavra. E hoje vamos estudar Gênesis 12 e 13. Em Gênesis 12, depois que Deus confundiu a língua na Torre de Babel, Deus chama Abraão. Abraão é conhecido como o filho, o servo que levanta altar ao pai. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus tem promessa para Abraão, Deus tem propósito na vida de Abraão. E Abraão, por ser filho de Deus e servo obediente, ele ouve essa palavra, esse comando de Deus e ele obedece. Nisso, Abraão sai e por onde ele passa, ele levanta um altar ao Senhor. Ele faz sacrifício e faz o nome do Senhor reconhecido. Então ele deixa uma marca em cada lugar que ele passa, levantando o nome do Senhor. Ele fala na palavra de Deus que Abraão, ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele tinha dependência de Deus. Abraão era totalmente dependente de Deus, por isso que Deus escolhe ele para ir até a Canaã, Abraão obedece ao Senhor, então parte para a terra que o Senhor mandara com sua esposa e seu sobrinho Ló e todos os seus servos e seu rebanho, seu mantimento. E como eu disse, todos os lugares que ele passava, ele levantava um altar ao Senhor. Porém, quando ele chegou ao Egito, Abraão ficou com medo dos egípcios, pois os egípcios também eram maus. E para que ele não morresse, ele decidiu falar que Sarai, pois ele também foi com sua esposa Sarai, falar que Sarai era sua irmã, para que os egípcios não matassem, Então eles o acharam muito bonita. E o egípcio, o faraó, achou Sarai muito bonita. E como era irmã, segundo Abraão era sua irmã, ele a tomou para si. Com isso, Deus fez cair sobre o faraó, sobre o Egito, algumas pestes. Não é aquelas da história que vão ocorrer ainda, foram algumas pestes, não fala qual. O faraó, com isso, chama Abraão, porque o faraó entende que é pelo fato dele ter pegado para si Sarai. E o faraó chama Abraão e conversa com Abraão e diz: nossa, você falou que ela era sua irmã, por isso tomei para mim e agora tem as pragas, eu preciso que vá embora. E expulsa Abraão, Ló, Sarai, seus servos, todo esse povo e vão embora escoltados até um determinado ponto. E mandou embora do Egito, então ele teve que partir do Egito, sair do Egito. Com isso, no caminho, saiu a tropa, aquele bando de gente, e os seus servos, os animais, tudo. Saiu do Egito e foi para Neguebe, que queria voltar para o sentido Betel. Ló e Abrão tinham grande rebanho, então os dois tinham um pastoreio, eles eram pastores de ovelha, e com isso houve contendas, porque tinham que administrar durante aquele percurso uma grande quantidade do seu rebanho. E com isso começaram a haver desentendimento entre eles. E Abraão, com sua sabedoria, disse que para que não haja mais contenda entre nós, para que ele foi apaziguador, ele decidiu fugir da briga e reinar a paz. Ele decidiu: escolha um lado, um caminho para você seguir, Ló. Falou para o seu sobrinho. E ele ia seguir por outro caminho. Então, se um fosse para a esquerda, o outro ia para a direita. Os dois não iam seguir mais a mesma rota. Cada um ia seguir o seu próprio caminho. E Ló olha uma parte lá, indo para o Rio Jordão. Ló olha na campina do Jordão, ele olha um lugar muito bonito, parecido com Éden, cheio de plantas. Então era um lugar lindo e ele decide ir por aquele caminho. E Abraão foi sentido Canaã. Só que Ló
foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. O que ele não sabia era que lá em Sodoma os homens eram maus e grandes pecadores contra o nosso Deus. Então Ló foi para aquele lado onde as pessoas não temiam a Deus. Então Abraão seguiu para Canaã, para a terra prometida, e Ló para sentido Sodoma, né? E assim termina o capítulo 13, tá bom? Próximo capítulo vamos estudar o capítulo 14 e 15. Então nós revemos o que a história conta, né? Sobre a jornada da terra prometida que Deus prometeu a Abraão.